episódio 7 da série Mulheres de Quarto. Toda vez que você abre o forno antes da hora, o bolo fica baixinho. Já percebeu? Às vezes é uma receita coringa que sempre dá certo. Mas se você abre o forno antes da hora, ele abaixa e não cresce mais. E se ele tá alto, ele abaixa também e termina de assar baixinho. Abrir o forno antes da hora. Tem um dito popular por aí que diz que quem tem pressa come cru. E hoje nós vamos falar sobre um povo apressadinho. Um povo que não sabia esperar. Um povo precipitado, e hoje a gente vai falar muito sobre precipitação. Você é uma pessoa precipitada? Você é uma pessoa afobada, que é tudo para ontem, no seu tempo, do seu jeito? Abra sua Bíblia em Êxodo 15. E no finalzinho desse capítulo, versos 22 a 27. Aqui diz que o povo de Deus ali havia acabado de sair do Egito, a qual foi escravo muitos e muitos anos. E eles atravessaram o Mar Vermelho, lembra? O Senhor Deus abriu o mar. Eles passaram em terra firme. Ninguém molhou o pé. E depois o Senhor Deus fechou o mar e o exército de Faraó ficou para trás. Alguns afogados. Mas eles já tinham experimentado essa situação e agora eles já tinham alguma certeza que Deus estava cuidando de tudo. E depois dessa experiência, eles caminharam pelo deserto de Sur, segundo a Bíblia. E eles viajaram 3 dias pelo deserto. Foi uma caminhada de aproximadamente 160 quilômetros. E a Bíblia conta que eles não encontraram água. Chegaram em Mara, o lugar chamado Mara, e ali eles encontraram água. Mas a Bíblia também conta que a água daquele lugar era amarga. Mara significa amarga, amargura. Mas para saber que a água era amarga, eles tiveram que experimentar. Beberam água amarga. E depois que beberam água amarga, foram reclamar com Moisés, porque era um povo expert em reclamar. E foram reclamar com Moisés: Moisés, não tem água pra gente beber? Já estamos caminhando há 3 dias nesse deserto. Precisamos dar água para nossos filhos, para os nossos animais, para as nossas mulheres. E aí? E aí Moisés corre para Deus. Porque existem esses 2 grupos de pessoas, os que reclamam e os que correm para Deus. Durante os momentos aí difíceis, né? De qual grupo você faz parte? O grupo que reclama ou o grupo que corre para Deus de imediato? E Moisés correu para Deus. E a Bíblia conta que ele clamou ao eterno Deus. E Deus falou para ele: Moisés, tá vendo esse pedaço de madeira? Joga ele na água e ela vai se transformar em água doce. E realmente isso aconteceu. E aqui eu vejo, né, a ação do homem, Moisés indo até Deus, e a ação de Deus, Deus resolvendo. Ali a água ficou doce, o povo pôde beber. E a Bíblia conta que foi exatamente nesse lugar chamado Mara, amargura, amargo, que Deus começou ali a fixar normas e regras para aquele povo. E algo que me marca aqui, porque a palavra do Senhor diz que foi exatamente em Mara, um lugar de amargura, que Deus começou a colocar o povo de Israel à prova. Talvez você está caminhando hoje num deserto, não vê solução, não vê saída, não vê água.
Não vê aquela luz no fim do túnel? E aí começa a reclamar, né? A gente é bom nisso. Mas não se engane, porque é exatamente nesses lugares de amargura e reclamação que o Senhor vai te colocar à prova. E o interessante nessa história é que o Senhor não mandou ninguém parar em Mara, porque deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de travessia, não é lugar de parar. E se você continuar lendo aí, agora no verso 27, fala que eles andaram mais um pouquinho. Geograficamente falando, de Mara até Elim, que foi a próxima cidade, eles andaram mais 13 quilômetros apenas. Talvez aí umas 2 horinhas de caminhada, talvez, não muito. E a Bíblia conta que Elim tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. E sabe o que isso significa? 12 fontes de água potável, fresquinha, ali direto da fonte, água doce. E 70 palmeiras, porque além de água doce, direto da fonte, palmeira dá coco. Então eles teriam também água de coco. E palmeira também dá sombra para eles se refrescarem. Mas eles foram precipitados. Eles andaram cerca de 160 quilômetros, desde o Mar Vermelho até Mara, uma caminhada que durou 3 dias. E pararam para beber água amarga. Ao passo que se eles andassem só mais 1 horinha ali ou 2, só mais 13 quilômetros, eles chegariam a Elim. E ali era o lugar que Deus estabeleceu para eles ficarem. Mas porque foram apressados, precipitados, pararam por conta própria, sem consultar a Deus, e beberam águas amargas. O povo chegou em Mara e falou: agora chega, Deus só pode estar de brincadeira? Estamos andando há 3 dias, não vê água nenhuma para beber? A gente quer sempre estar dando um basta na situação, com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, e sempre metendo os pés pelas mãos. Para saber que a água para saber que a água estava amarga, tiveram que experimentar. Nós que somos pais, às vezes a gente tem que deixar o filho cair para ele aprender. Desce daí, menino. Desce daí, meninos. Desce daí, menino. Aí a gente cansa uma hora, fala: eu vou ter que deixar cair dessa cadeira, desse banco aí. E a hora que cai, a gente cuida do machucado, né? Amor de pai. Deus teve que deixar aquele povo beber água amarga, porque a Bíblia conta que ali, nesse lugar de amargura chamado Mara, foi ali que Deus começou a pôr Israel à prova. Isso está no verso 26 de Êxodo 15. Foi ali, no lugar de amargura, no deserto, que o Senhor começou a pôr eles à prova. Até então eles estavam levando aquilo ali no oba-oba. Já tinha visto os sinais de que Deus estava cuidando de tudo. Mas Deus precisava tratar o coração dessa gente precipitada. Querido, não é qualquer água do caminho que eu posso beber. Não é qualquer lugar do caminho que eu posso parar. Eu tenho que consultar a Deus. Porque se tivessem consultado a Deus ao invés de reclamar, Deus teria se revelado: olha, anda mais um pouquinho, só mais 1 horinha de caminhada. Tá logo ali, Elim, lá tem água para beber. Mas não consultou e bebeu água amarga. Todas as vezes que nós somos precipitados, nós trocamos Elim por Mara. E às vezes a gente para na nossa história hoje, e a gente se depara com situações que nós enfrentamos hoje, e a gente pergunta: por que está acontecendo isso comigo?
por que eu tô passando essa provação toda? Por que eu tô passando tanta luta? Por que tá acontecendo isso comigo, Deus? Que dias mais amargos. Tem tanta gente ruim no mundo, por que eu tô passando por isso? É só você dar uma olhada, queridos, nas escolhas que você fez no passado. Porque com certeza você vai se esbarrar em escolhas que você fez sem consultar Deus. Você se precipitou. Você não perguntou? Não orou? Não orou antes de decidir? Não perguntou para Deus? Hoje está colhendo. É a lei da semeadura e da colheita. Tudo na vida é assim. Queridos, é melhor a gente caminhar mais 14 horas, 15 horas, um dia com sede do que beber água amarga. Porque às vezes o silêncio de Deus, ele incomoda, né? Tem aquele grupo que não consulta a Deus para nada. Vai metendo a cara e vivendo a vida do jeito que quer. Mas tem o grupo que consulta. E quando Deus demora a responder, aí toma decisão por conta própria também. Só que o silêncio de Deus não é resposta. O silêncio de Deus é silêncio. Então não se mexa até que ele fale, até que ele responda. Aguarda. Se ele não mandou parar, não para. Se ele não mandou comprar, não compra. Por que tem tanta gente endividada? Isso é um dado real. Estava assistindo os debates políticos aí. Fala-se muito na dívida do brasileiro. Por que tem gente devendo tanto? Porque comprou antecipadamente, comprou precipitadamente o que não podia comprar. Aí sujou o nome, estourou o cartão. Hoje tá bebendo água amarga. Porque com o nome sujo não pode fazer nada. Aí pega o nome dos outros emprestado. E ainda tem gente que empresta. Precipitado sempre vai passar vergonha. Precipitado sempre vai comer cru. Precipitado sempre vai beber água amarga. Precipitado sempre vai tá passando perrengue, um em cima do outro, até o dia que aprende. Tudo na vida é assim. Gente que fala demais, sabe? Fala demais antes da hora, quando deveria ficar calado, em silêncio. Você é uma pessoa que fala demais. Quando assusta, a boca já falou na frente. Treina a sua boca para ficar em silêncio. Porque quem fala demais também é gente precipitada. E às vezes bebe água amarga porque não sabe ficar calado. Até um tolo se passa por sábio quando tá com a boca fechada. Isso é bíblico. Precipitar é você fazer antes da hora. É você antecipar algo que não pode. É se mexer antes da hora. E às vezes tem promessa de Deus sobre a sua vida, tem aliança de Deus sobre você. Deus já te deu sonho, visão, revelação. Deus já falou com você que vai acontecer. Mas você não aguenta esperar. E aí faz por conta própria. O que aconteceu com Abraão e Sara? Lá no episódio 1 dessa série. Deus estava demorando a mandar o filho. Sara falou, vamos fazer do nosso jeito. E Abraão falou, ok. E Sara deu as regras do jogo. Abraão deita com a escrava egípcia que nós trouxemos lá do Egito. Coabita com ela. E gera filhos então lá por meio dela. Mas eu tô com 90 anos, Deus até hoje nada. Mas tinha promessa de Deus. Só que parou no lugar errado e bebeu água amarga. Por quê? Porque Ismael, que foi o filho que nasceu da escrava, deu origem aos árabes. Já Isaac, que era o filho da promessa, ele deu origem ao povo judeu. E o que acontece hoje? Até hoje, a guerra existe entre árabes e judeus. Por causa de uma decisão
errada, uma decisão precipitada, sem consultar Deus, sem esperar o tempo de Deus, a guerra dura até os dias de hoje. É uma guerra de irmãos, por culpa da precipitação de uma mãe. Ser uma pessoa precipitada custa muito caro. E às vezes vai colocar a sua vida em risco. A vida da sua família em risco. Vai colocar seu casamento em risco. Vai colocar sua comunhão com Deus em risco. Vai colocar seu ministério em risco. E a pergunta que eu faço para você é: vale a pena? Vale a pena continuar vivendo sem consultar Deus e parando em Mara para beber água amarga? Eu estou um pouco rouca. Passei uma semana aqui, uma reforma em casa, e eu tive uma intoxicação, mas estou me recuperando. Então, continuando aqui, não pare por conta própria em lugares que o Senhor quer que você caminhe. Talvez eu olhe para minha vida hoje e eu fale: Senhor, tá amargo? Que dias mais amargos. Eu tô sofrendo tanto, eu tô chorando tanto. Querido, isso é a semeadura e colheita. Você tá colhendo o que você mesmo plantou. Porque quando eu consulto a Deus, quando eu consulto o Espírito Santo de Deus antes de fazer qualquer coisa, o Senhor vai me privar de certos sofrimentos. O Senhor vai me privar de certos dissabores, de certas fases amargas. O Senhor podia intervir. O Senhor podia se manifestar ali e falar: não bebe essa água que é amarga. O Senhor podia ter feito isso. Mas a Bíblia fala que foi ali que o Senhor começou a colocar Israel à prova. O Senhor pode intervir nessa fase que você está hoje. Mas antes, você vai ter que experimentar as consequências das escolhas, das decisões que você tomou sem consultá-lo. Não tem como fugir disso. No ano de 2010, eu vivi uma situação que me marcou muito. Eu trabalhava numa empresa muito grande, uma transportadora de cargas. E existia ali um potencial de crescimento. E um dia a gestão da empresa chegou pra gente, eu já trabalhava na área contábil ali, administrativa. E falaram: olha, a empresa vai passar por um período aqui de certificação, e esses certificados eles são muito importantes para nós. E para isso não pode ter erro no departamento contábil, não pode ter erro mais no fiscal, na controladoria, departamento financeiro. Então a gente precisa que vocês se especializem. Todo mundo, todos os funcionários, sem exceção, a gente quer que vocês entrem na faculdade de administração ou contábeis. E a gente vai dar um incentivo para vocês. Um benefício aí de 30%. Nós vamos fazer uma parceria com as faculdades aqui de Contagem em Belo Horizonte. E vocês podem escolher a faculdade, né? E pagando aí a mensalidade até o 5º dia útil, vocês ainda vão ter mais um desconto. E naquela época, no ano de 2010, a mensalidade era por volta de R$930. E pra gente ficava em torno de R$600 mais ou menos. 570, salvo engano. E naquele momento eu fiquei pensando: não é isso que eu quero pra mim. Eu sempre quis ser jornalista, e não era qualquer jornalista. Eu queria ser jornalista que aparecia na televisão, apresentava o jornal, falava lá sobre a meteorologia. Eu queria ser uma jornalista assim. E naquele momento eu conversei com algumas pessoas e falaram: olha, você é nova.
Você é nova, faz, né? Esse emprego tem um potencial, você pode crescer aí. E resumidamente eu entrei nessa faculdade. E já no primeiro semestre eu falei, eu não gosto de nada do que eu tô vendo aqui. E eu quis desistir. Só que eu encontrei nessa faculdade pessoas especiais que se tornaram meus amigos ali. E eles sempre incentivando, né? Não, não desiste não, você não tem nada a perder. Você é nova. Continua. O saber não ocupa lugar. Alguém já falou isso pra você? O saber não ocupa lugar. Depois você faz a outra faculdade que você quer. Eu falava, mas eu não gosto, eu gosto de jornalismo, eu gosto de comunicação, eu gosto de marketing, eu gosto de culinária. Quero fazer gastronomia também. Thalita, já começou, não termina? Então termina. E eu fui ficando. Irmãos, mas sabe o que aconteceu? Eu olhava para o lado, às vezes era tão fácil para os meus amigos entenderem o que estava sendo falado lá na frente. Mas eu tinha que me desdobrar para eu conseguir ter nota boa na prova. Eu tinha que estudar de madrugada e eu trabalhava o dia inteiro. Eu saía de casa às 6 horas da manhã. Eu saía do serviço às 6 horas da tarde. Eu ia direto para a faculdade. Comia o que dava. E eu chegava às 11 horas da noite em casa. Eu ia estudar o que eu não havia conseguido absorver na sala de aula. Era assim, foi suado para mim. E no outro dia eu chegava lá na escola e falava, e aí? Você estudou para a prova? E os meus amigos falavam, eu não, essa matéria é manha. E eu pensava, meu Deus, como é que... Tá todo mundo de boa aqui, conversando antes da prova, mexendo no celular. E eu me matei de estudar a noite inteira e foi assim, 4 anos de curso. 4 anos de curso. E eu me formei. E eu tive experiências muito boas depois que eu me formei, porque eu tive oportunidades. Mas eu vivi dias extremamente amargos. Eu tive que sacrificar o sono, eu tive que sacrificar minha alimentação, eu tive que sacrificar meu dinheiro para conseguir pagar aquilo ali todo mês. E todo ano reajustava o valor, aumentava. E foi um sacrifício para mim estar num lugar que Deus não tinha me chamado para estar. E depois que eu bebi águas amargas durante 4 anos, eu comecei a trabalhar nessa área. E eu não tinha nenhum prazer, nenhum contentamento em nada do que eu fazia. Eu sempre procurei ser uma profissional que fazia as coisas certinho. Mas eu não via sentido em nada. Custou caro. E talvez eu fale para alguém hoje que tomou decisões lá atrás, que sofre as consequências até hoje. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse pensado, não, esse curso não é para mim, eu não vou ficar então nessa empresa, coloca outra pessoa no meu lugar. Eu tô nova, eu vou trabalhar em outro lugar. Não, mas eu parei num lugar que Deus não tinha mandado parar. E por causa dessa decisão, depois que eu sofri muito tempo, muitos anos, Deus falou, agora chega, Thalita. Agora chega. Chega, você já aprendeu. Você já aprendeu a lição. Não precisa mais continuar nisso. E aí no ano de 2019, no final do ano, né, em dezembro de 2019, o meu filho nasceu. Ele nasceu extremamente prematuro, de 27 semanas. E ali foi a reviravolta que eu precisava na minha vida para eu dar um basta naquilo que eu não via sentido desde 2010. O Senhor pode providenciar um pedaço de madeira e jogar na água amarga que você está bebendo hoje, para essa água virar doce. O Senhor pode transformar a sua realidade hoje. O Senhor pode mudar a sua história hoje.
Mas antes você tem que experimentar o amargo, porque senão você não aprende. Aquele povo precisava passar por Mara, porque ali, na amargura, era o lugar do aprendizado. Não pare onde Deus não mandar você parar. Porque senão você vai experimentar o amargo. E às vezes, esse amargor, ele vai durar anos. É melhor caminhar com sede, num deserto, no sol escaldante, do que você se movimentar ou parar sem o mandato de Deus. Porque o preço vai ser alto. Cada vez que você faz uma escolha sem orientação de Deus, sem perguntar para o Espírito Santo, sem perguntar para o Senhor, Senhor, é isso que eu tenho que fazer, vai se dar mal. Sabe aquelas roupas que a gente sai para comprar e não consulta a Deus? Senhor, essa roupa aqui edifica? Senhor, essa roupa aqui é para mim mesmo. Sabe o que acontece? Você compra na raça, mas às vezes ela vai ficar no guarda-roupa, guardada 1, 2, 3 anos. E você não vai usar. Cada vez que você compra ali, estoura seu cartão, seu limite, vai sujar o nome, vai bloquear seu poder de compra. Você vai passar vergonha, vai envergonhar o nome da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Cada vez que você vai no supermercado e faz uma compra, enche o carrinho de porcaria, sem consultar Deus. Deus, é isso que eu como? É isso que eu vou servir na mesa para minha família comer? Tá do seu agrado isso aqui, Deus? O preço vai ser alto. Vai inflamar o corpo. Vai atrapalhar a saúde. Vai te engordar. Vai te deixar com a barriga grande. Vai estragar sua pele, vai deixar você oleosa, inflamada, inchada. Começa a consultar Deus nas pequenas decisões, porque quando chegar o momento de você decidir coisas grandes e maiores, já vai ser um hábito consultar Deus. É nas pequenas coisas. É no dia a dia. Senhor, eu devo fazer. Senhor, essa pessoa me mandou essa mensagem aqui no WhatsApp, no Instagram. Eu tô veneno puro. Eu vou pular no pescoço dela. Eu vou responder à altura. Tá certo eu fazer isso? Eu devo falar? Eu devo abrir essa minha boca grande, cheia de dente? Ou eu vou ficar calada e largar por isso mesmo? Até o tolo, ele se passa por sábio se ele tiver a boca fechada. Hoje é um dia para refletirmos. É um dia de reflexão. Dá uma olhada nas coisas que você está vivendo hoje. E vai voltando a sua história aí. Com certeza você vai se esbarrar numa decisão tomada sem orientação do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Principalmente para você que está na fase amarga do deserto de Mara. O Senhor tem planos para você, que você chegue a Elim e beba da água da fonte, que é o Senhor Jesus. Você quer? Comece a consultá-lo a partir de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, cada pessoa, cada lar, cada coração, cada mente aqui nessa hora. Nós não queremos ser pessoas precipitadas que vivem bebendo água amarga. Nós não queremos mais, Senhor, nos mexer. Nós não queremos mais parar sem a sua permissão, sem a sua orientação. Nos ajuda, Deus, a estar no secreto contigo todos os dias, para que possamos conhecê-lo melhor,
e sabermos quando é a sua voz nos orientando. Nós queremos conhecer tua voz. Nós queremos caminhar junto, perto. Por favor, Deus, nos ajude. Nos ajuda, Deus. E nos prepara para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.